Tem coisas que a gente sente, mesmo antes de acontecer. Eu não sei explicar, mas naquela manhã, enquanto eu dobrava a coberta do quarto do hospital, algo dentro de mim disse: hoje é o dia que eu ia partir. Não do hospital, não da cidade, mas do mundo. E eu queria que pelo menos alguém estivesse ali, mas não estava. Nenhum dos meus 4 filhos, nenhum neto, nem um sobrinho, uma amiga distante, ninguém. Só a enfermeira de plantão, que apertou minha mão como quem diz: sinto muito, mas sem saber exatamente o que estava sentindo. Não foi sempre assim. Durante muito tempo, minha casa era cheia. Barulho de criança, cheiro de comida no fogão, vizinhos entrando e saindo. Eu era a base de tudo. Quem cuidava, quem resolvia, quem acolhia. Meu marido morreu cedo e eu me virei como pude. 3 empregos, noites em claro, sapato furado e sorriso no rosto. Porque mãe não tem tempo de chorar. Criei cada um dos meus filhos com o melhor que eu tinha, mesmo quando o melhor era quase nada. Nunca deixei faltar amor, nem comida no prato, nem oração antes de dormir. Mas eles cresceram e, com o tempo, fui ficando invisível. Primeiro vieram as desculpas. Hoje não dá. Mãe, estou correndo aqui. Depois a gente conversa. Semana que vem eu passo aí. Depois veio o silêncio. Silêncio de dias. Depois semanas. Depois meses. Até que o telefone tocava só por engano, ou para oferecer plano funerário. Eu tentava me convencer de que era normal, que cada um tinha sua vida. Mas toda vez que eu olhava para a mesa da sala, aquela com 6 cadeiras e só um prato, a verdade me engolia inteira. Eu estava sozinha. Meus aniversários passaram em branco. Os natais, acompanhados apenas pela televisão. Os dias das mães. Eu fingia que esqueci, para não ter que admitir que fui esquecida. E mesmo assim, eu não conseguia sentir raiva. Porque o amor de mãe é uma coisa burra, às vezes. A gente ama mesmo sem receber de volta. Foi só quando a tosse começou que eu pensei: talvez agora eles se lembrem. Fui pro hospital com uma pneumonia que não queria passar. No início achei que era só um resfriado mal curado. Mas o médico me olhou com um daqueles olhos que evitam contato direto. E eu entendi. Não era só a tosse. Era o corpo cansado. Era o tempo cobrando a conta. Eu pensei que talvez, se eles soubessem que eu estava no hospital, talvez, só talvez, aparecessem. Mas não apareceram. A assistente social tentou ligar. Várias vezes. Primeiro pro mais velho. Telefone desligado. Depois pro do meio. Chamou, caiu na caixa postal. O mais novo. Atendeu, mas disse que estava ocupado, que depois retornava. Nunca retornou. A moça me olhou com aqueles olhos de pena disfarçada. Anotou um papel e disse que ia tentar novamente. E eu só pedi: se não conseguirem, só não deixem me enterrar sozinha. Ela engoliu em seco. E prometeu que faria o possível. Mas no fundo, eu sabia. Os dias no hospital se arrastavam. O tempo parecia escorrer pelas paredes brancas, como se cada segundo tivesse o peso de uma vida inteira. Eu ouvia os passos dos enfermeiros pelos corredores e tentava adivinhar se algum deles viria me ver ou se era só mais um paciente do quarto ao lado. Às vezes fingia que dormia só para não ter que responder perguntas que eu mesma não sabia mais como responder. Tá tudo bem, dona Antônia? Quer ligar para alguém?
Tem alguém vindo te visitar hoje? Eu sempre respondia com um sorriso e um aceno. Era mais fácil do que dizer a verdade em voz alta. Porque quando a gente fala, dói mais. A verdade é que ninguém vinha. Nem para saber como eu estava. Nem para trazer uma muda de roupa. Nem para segurar minha mão na hora que o soro começava a doer. Fui virando um número. Leito 18. Idosa. Sem acompanhante. Alérgica à dipirona. E, mesmo ali, esquecida naquele quarto frio, eu me preocupava mais com eles do que comigo. Será que o Caio está trabalhando muito? Será que o Fábio conseguiu quitar aquele carro? E a Thaís? Será que ela ainda lembra da canção de ninar que eu cantava? Eu queria tanto que eles soubessem que eu nunca culpei ninguém, que eu entendia que a vida é corrida, que as pessoas se perdem nos próprios problemas. Mas eu só queria que alguém tivesse vindo, só uma vez, só para eu poder dizer que estava indo embora. E que, mesmo com tudo, eu ainda amava cada um deles. A assistente social voltou no terceiro dia. Trouxe uma muda de roupa limpa e um batom. Disse que ia me ajudar a manter a dignidade. Eu sorri. Mas por dentro, a dignidade já tinha me deixado fazia tempo. O médico veio depois, com um papel na mão e um rosto cansado. Dona Antônia, nós estamos tentando, mas seus familiares não retornam. Não temos nenhuma autorização para procedimentos maiores. A senhora quer que tentemos outra forma de contato? Eu só balancei a cabeça. Não precisa. Se eles quisessem, já teriam vindo. Ele assentiu com aquele olhar que já viu histórias demais. Colocou a mão no meu ombro e saiu. Naquela noite, o hospital ficou mais silencioso que de costume. Nem os bips dos monitores pareciam querer me lembrar que eu ainda estava viva. Fiquei olhando para o teto, lembrando de uma noite específica. Era aniversário do Caio. Ele estava fazendo 7 anos. Eu tinha feito um bolo de fubá com o restinho da farinha e comprei uma vela no mercadinho da esquina. A vela era rosa, com glitter. Ele reclamou que era de menina, mas sorriu do mesmo jeito quando soprou. Naquele dia, ele me abraçou tão forte e disse: "Mãe, quando eu crescer, vou cuidar de você para sempre." Esse "para sempre" foi só até ele crescer. E crescer, às vezes, significa esquecer. Chorei em silêncio, porque até o choro, naquele lugar, parecia incomodar. Na manhã seguinte, a enfermeira nova entrou no quarto. Era jovem, sorridente, dessas que ainda acredita que pode salvar o mundo. "Bom dia, Dona Antônia. Pronta para tomar o café?" Eu sorri, mas não respondi. Ela se aproximou com a bandeja. E só então percebeu que eu estava com os olhos cheios d'água. "Tudo bem com a senhora?" "Tá sim, querida. Só me bateu uma saudade." Ela apertou minha mão, sem saber muito o que dizer, e eu agradeci aquele gesto como quem agradece um abraço inteiro, porque ali, naquele toque simples, eu senti mais afeto do que em anos de espera. Mais tarde, a assistente social voltou. Disse que se nada mudasse até o fim da semana, teriam que considerar outras medidas. Outras medidas, no caso, significava decidir onde eu seria enterrada. Se ninguém aparecesse, ela tentava suavizar com palavras bonitas, mas eu sabia o que ela queria dizer. "Temos um convênio com a prefeitura, caso não haja familiar." Ela falou como quem pede desculpas, como quem não queria que aquilo acontecesse, mas sabia que era inevitável. Eu apenas assenti.
Não tinha mais forças para argumentar. Já tinha aceitado. Só não queria ir embora assim. Como se eu nunca tivesse existido. Como se os anos que eu passei limpando lágrimas, costurando fardas, pagando contas atrasadas, rezando sozinha, em quartos escuros, tivessem sido em vão. Naquela noite fechei os olhos mais cedo, não por cansaço do corpo, mas por cansaço da alma, e pedi, em silêncio. Se eu não puder ter uma despedida, que pelo menos alguém, um dia, lembre que eu estive aqui. Na manhã seguinte, eu não acordei. Pelo menos não do jeito que se espera. Não abri os olhos. Não mexi os dedos. Não reagi ao som da enfermeira chamando meu nome. Antônia! Dona Antônia! Tá me ouvindo? Depois o alvoroço. Os passos correndo. O botão de emergência sendo pressionado. A voz do médico pedindo reanimação. Mas meu corpo já não respondia. Só minha alma observava. De algum lugar que nem sei explicar. E pela primeira vez, eu não senti dor, nem medo, nem solidão. Senti uma leveza. Como se todas as noites sem sono, todas as lágrimas engolidas, todos os silêncios acumulados, tivessem finalmente se dissolvido. A notícia correu rápido dentro do hospital. A idosa do leito 18 havia partido, sozinha. A assistente social procurou pela ficha, revisou os contatos, fez mais algumas ligações, tentou tudo de novo. Nada. O hospital não podia manter o corpo por muito tempo. Então, iniciaram o protocolo. Encaminhamento ao IML. Solicitação de vaga em cemitério público. Trâmite com a prefeitura. Enterro simples, sem cerimônia, sem acompanhantes, sem ninguém. Na manhã seguinte fui levada num carro branco sem identificação. Dentro de um caixão simples, de madeira crua, com meu nome grafado num papel impresso. Antônia Pereira da Silva. Sem flores, sem discursos, sem gente. Só o motorista do carro funerário e 2 funcionários do cemitério estavam presentes. Chovia fino. O céu parecia fazer coro com a minha despedida muda. A terra parecia pesada demais para um corpo tão leve quanto o meu. Enquanto colocavam meu caixão na cova rasa, um dos homens comentou: "Mais uma alma esquecida. Já é a terceira essa semana." O outro só balançou a cabeça e puxou o capuz do uniforme para se proteger da chuva. E eu, ali, invisível mesmo depois da morte, me perguntava: será que é assim que tudo termina? Um buraco na terra. E nenhuma lembrança. Do que fui? Ninguém para dizer meu nome em voz alta. Ninguém para deixar uma flor, uma vela, uma história. Ninguém. Mas o destino, às vezes, se recusa a seguir o roteiro do abandono. Porque, no meio daquela manhã cinzenta, enquanto a terra ainda cobria meu caixão, um carro preto parou do outro lado do portão do cemitério. Era um modelo antigo, daqueles que só anda com quem tem história. De dentro dele saiu uma mulher, de casaco marrom, cabelo preso num coque, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Ela olhou em volta como quem procura algo, ou alguém. Depois caminhou devagar até o funcionário do cemitério. "Desculpe, a senhora chegou atrasada. Já estamos encerrando." Ela apenas assentiu.
Tirou os óculos e apontou para o túmulo ainda fresco. Foi aqui, não foi? O homem confirmou com a cabeça. Dona Antônia! Ela respirou fundo e os olhos marejaram. Eu a conheci. No hospital. Funcionária. Aquela mesma que havia me trazido uma muda de roupa. Que segurou minha mão sem saber meu nome inteiro. Que ouviu, em silêncio, minha saudade sussurrada no café da manhã. Ela voltou. Voltou por mim, mesmo sem ter obrigação. Mesmo sem laço de sangue. Mesmo sem sequer saber toda a minha história. Ela ficou ali, parada, por vários minutos. Olhando para o chão como quem conversa com alguém que já não pode mais responder. Depois, ajoelhou e tirou da bolsa um pequeno buquê de flores silvestres. Colocou sobre a cova e disse quase num sussurro. Você não foi esquecida, Dona Antônia. Eu lembro. Eu vi você e, naquele momento, algo em mim se acalmou. Porque, no fim das contas, talvez seja isso o que a gente mais quer. Ser lembrado. Mesmo que seja por alguém que nos conheceu por poucos dias. Mesmo que não haja grandes homenagens. Mesmo que ninguém mais saiba. Só presença. Só verdade. A moça permaneceu ali até a chuva engrossar. Depois se levantou, enxugou o rosto com as costas da mão e foi embora do mesmo jeito que chegou, sem alarde, sem multidão, mas deixando atrás de si a certeza de que eu não fui só mais um nome esquecido num papel. Fui alguém e fui vista. E isso, por mais simples que pareça, foi mais do que eu sonhava ter no fim. Dias depois do enterro, um dos números que haviam sido ignorados tocou novamente. Dessa vez, foi atendido. Do outro lado da linha, uma voz cansada e impaciente respondeu. Alô? Era Fábio, meu segundo filho. A assistente social, já sem esperanças, explicou o que havia acontecido. Disse que tentaram ligar. Disse que me levaram ao hospital. Disse que eu havia falecido. Do outro lado, o silêncio. Por vários segundos. Como... assim, ela morreu? A moça repetiu com cuidado, tentando manter o tom calmo. Mas ele já não ouvia mais. Por que não me avisaram antes? Por que não insistiram? Ela respondeu que insistiram, que deixaram mensagens, que tentaram tudo o que podiam. Mas a verdade é que ele só ouviu quando quis. Horas depois ele apareceu no hospital. Tarde demais. Queria ver meu rosto. Queria segurar minha mão. Queria... alguma coisa. Mas já não havia mais nada. A enfermeira que me cuidou tentou consolar. Disse que fui bem assistida. Que fui tranquila. Mas ele não ouviu. Ou não quis ouvir. Foi até a assistente social. Pediu a papelada. Quis saber onde me enterraram. Quis fazer um sepultamento de verdade. Mas eu já estava lá. E não era o mármore que importava. Nem o tipo de flores. Era a ausência dele. Quando ainda dava tempo. Mesmo assim, ele foi. No dia seguinte, o mesmo portão do cemitério se abriu. O mesmo chão molhado. A mesma cova simples. Mas agora com uma lápide improvisada. Com meu nome escrito por alguém que não me conheceu. Fábio. Ficou parado em frente a ela. Longos minutos. Não chorou. Nem rezou. Só olhou. Como quem tenta de alguma forma desfazer o tempo. Voltar ao último telefonema ignorado. A última desculpa vazia. Pegou uma flor do caminho. Colocou sobre a terra. E murmurou. Desculpa, mãe. Mas não havia resposta. Nem sinal de perdão,
nem milagre, porque tem coisas que não voltam. Ele ficou ali, viu a lápide, viu o nome, leu e releu em silêncio. Depois olhou para o céu. E eu, de algum lugar que ele não podia ver, também olhava para ele. E por um segundo, nossos olhos se encontraram. Não no tempo, não no espaço, mas num arrependimento que cortava os dois. Ele enxugou o rosto, saiu andando devagar, sem olhar para trás, e eu fiquei ali. Não no túmulo, mas no que restou da lembrança. Talvez ele volte um dia, com flores, com perguntas, com um peso que nenhuma lápide carrega. Ou talvez nunca volte. Talvez a vida siga. Talvez ele encontre perdão em outra parte. Mas eu já tinha partido muito antes de partir. E ninguém percebeu, exceto aquela moça, a que segurou minha mão, a que falou meu nome com respeito, a que chorou por mim, mesmo sem me conhecer. Se a vida é feita de chegadas e partidas, foi ela quem ficou. E talvez, no fim, seja isso o que conta.